Quando Javier Milei assumiu a presidência da Argentina, o dólar valia 728 pesos. Hoje, em menos de um ano de governo, já está em 1.417 e não para de subir. A moeda argentina se desmancha a cada semana, arrastando com ela o poder de compra, os salários e a esperança. O aumento dos alimentos, que ele prometeu derrotar em meses, se tornou um monstro ainda maior. E a população sente isso no bolso todos os dias, no supermercado e até na mesa, onde o churrasco, símbolo nacional, virou um luxo. Mas essa explosão do dólar é apenas o reflexo de algo mais profundo. O fracasso de um projeto que prometia libertar o país do Estado e do sistema, e acabou entregando a Argentina a uma nova forma de dependência e caos. E tudo começou, ironicamente, com um tweet. Milei, o libertário que dizia lutar contra a casta, usou as redes para promover uma criptomoeda chamada Coinex. Ele afirmava que era o futuro, que o argentino comum poderia investir ali e se proteger da inflação. Milhares acreditaram. Meses depois, a empresa sumiu, e com ela, o dinheiro do povo. Aquele episódio foi um prenúncio do que viria: promessas de prosperidade seguidas por desilusão e colapso. Logo nos primeiros meses, Milei iniciou o ajuste mais radical da história recente argentina. Cortou subsídios, congelou salários, reduziu programas sociais, desmontou ministérios e prometeu: em poucos meses a inflação vai cair e o país vai renascer. O peso desabou e o poder de compra sumiu. A pobreza atingiu níveis recordes. A Argentina, que sempre se orgulhou de ser o país do churrasco, viu o inimaginável. O consumo de carne bovina caiu ao menor nível em mais de 100 anos. Famílias inteiras deixaram de comprar carne, um símbolo nacional, porque o preço simplesmente se tornou inacessível. Os aposentados, que viveram e contribuíram por décadas, hoje mal conseguem sobreviver. Suas pensões foram congeladas, enquanto os preços dos alimentos e remédios dobraram. Muitos vivem de doações e protestam nas ruas pedindo o mínimo: dignidade. A economia que Milei prometeu libertar se tornou um campo minado. As empresas estão falindo, o desemprego cresce e o país enfrenta uma recessão profunda. O leão libertário dizia que o Estado era o problema, mas o mercado, sozinho, não está resolvendo nada. E então veio o golpe mais duro à credibilidade do governo: a corrupção dentro do próprio círculo presidencial. No coração das denúncias está Karina Milei, a irmã do presidente. Chefe do gabinete e uma das pessoas mais poderosas da Casa Rosada, ela foi acusada de operar um esquema de pedidos de 3% sobre contratos públicos, uma prática idêntica à da velha política que o próprio Milei prometeu exterminar. Empresários relataram que, para fechar acordos com o governo, eram pressionados a contribuir com essa porcentagem. As denúncias ganharam força na imprensa e no Congresso, pedindo uma investigação imediata. Mas Javier Milei reagiu como tantos outros políticos que ele dizia desprezar: ignorou as acusações. Não apenas defendeu a irmã, chamou as denúncias de campanha de difamação, como a manteve no cargo, blindada de qualquer apuração séria. Para um governo que dizia lutar contra a casta corrupta, foi um ponto de não retorno. O discurso moralista ruiu, e a Argentina assistiu, mais uma vez, a promessa da nova política se transformar em um espelho da velha: favores, poder familiar e impunidade. Enquanto isso, o povo ia às ruas, não só por causa da crise econômica, mas pela sensação de traição. O governo que dizia representar o cidadão comum, agora parecia proteger apenas os seus. Sem reservas em dólar e com o peso em colapso,
Milei buscou socorro lá fora. Retomou acordos com o Fundo Monetário Internacional, prometendo reformas em troca de fôlego financeiro. O FMI aprovou um novo pacote de empréstimos com exigências severas, cortes mais profundos, privatizações e redução de gastos sociais. Mas nem isso bastou para segurar a sangria cambial. As reservas argentinas continuaram despencando e o dólar explodiu novamente. Foi então que surgiu um movimento inesperado. Um novo bailout de 20 bilhões de dólares, com apoio direto do ex-presidente Donald Trump, agora novamente figura de peso no cenário internacional. Trump se apresentou como o fiador político de Milei, pressionando bancos e fundos de investimento dos Estados Unidos a injetar capital na Argentina. A operação foi vendida como o resgate que salvaria o peso. Nada mudou na estrutura econômica do país. A dependência externa aumentou e o peso continuou derretendo. Hoje, a Argentina vive sob a tutela financeira de instituições estrangeiras e de acordos que garantem apenas sobrevida, nunca recuperação. A promessa de soberania virou submissão. A revolução libertária de Milei se transformou numa política de resgates em série, cada vez mais caros e ineficazes. O governo de Javier Milei nasceu com promessas revolucionárias e um discurso feroz contra a casta. Mas, ao longo dos meses, mostrou-se apenas mais uma peça do mesmo jogo: promessas quebradas, escândalos abafados e submissão aos poderosos. Do tweet sobre criptomoeda ao silêncio diante das denúncias contra a própria irmã, Milei repetiu tudo aquilo que jurava combater. Enquanto a carne some da mesa, os aposentados passam fome e o país se endivida em dólar, o povo argentino volta às ruas, não apenas contra a miséria, mas contra a mentira. O leão libertário prometeu libertar a Argentina, mas no fim foi ele quem acabou preso, nas próprias contradições, nos velhos vícios da política e em um país que já não acredita em salvadores.